Acompanha aí a leitura aí com o professor Lermano. Então, considere as seguintes afirmativas. 1. Os nuclídeos oxigênio 16 e oxigênio 18 são isóbaros. Um elemento químico cuja configuração eletrônica termina em NS2NP5, onde N é o número quântico principal, faz parte da família dos halogênios. 3. Os componentes de uma solução não podem ser separados por processos físicos. 4. Na molécula do etino, temos um exemplo de orbital híbrido sp, cuja geometria é linear. 5. O nuclídeo tório 90-234 pode ser obtido a partir do nuclídeo urânio 92-238, que emitiu uma partícula alfa. Vamos para cá, vestibulando. Então, observe bem que essa questãozinha aí vai falar de muitos assuntos de química, mas é bom que a gente, né, passe algumas informações ou relembre algum assunto que você viu em sala de aula, tá certo? No primeiro aí, na primeira afirmativa, vocês podem acompanhar aí na telinha, por favor, né? Ele colocou aí o nuclídeo e ele perguntou se são isóbaros. Ora, isóbaros nós vimos que tem que ter o mesmo número de massa, tá certo? E tem que ter número atômico diferente, tá? Então observe aqui, ó, que eu tenho o mesmo elemento, oxigênio, oxigênio, tá certo? Se tem o mesmo nuclídeo, oxigênio, oxigênio, eu estou vendo aqui que ele vai ter o mesmo número atômico, então não pode ser isóbaro, tá? Isóbaro tem que ser de elementos químicos diferentes. Estou lembrando, Luiz, que aí nessa questão, nessa afirmação, ele não precisava nem botar o número atômico, né? Só o símbolo O já indicaria atômico igual. Até porque a quantidade, o que define um elemento é exatamente a quantidade de prótons. Por exemplo, se você, ó, para cá, vem comigo. Se você pega aqui no ar um elemento, né, só para efeito didático, e você contou tem 8 prótons, aqui é oxigênio. Ele já tem todas as suas propriedades físicas aqui, definido todo um estudo. Se você pegar outro com 9, eu tenho certeza que não é mais oxigênio, porque se mudou a quantidade, ele já tem propriedade diferente, eu já tenho um fluo. Então, nesse caso aí, nesse primeiro, está errado porque ele disse que colocou até o mesmo elemento, oxigênio, oxigênio, com o mesmo número atômico, lógico, 8 e 8, e ele não pode ser isóbaro, ele aí vai ser um isótopo, tem o mesmo número atômico e número de massa diferente. Lembrando que os 3 isótopos que é bem interessante você ter na mente, né? A parte do hidrogênio. O hidrogênio, ele tem 3 isótopos, que é muito cobrado no vestibular, você não tem a obrigação de saber todos os isótopos dos elementos, mas o hidrogênio, ele tem 3 isótopos que recebem um nome especial, né? Que é o primeiro, o hidrogênio, né, com número atômico 1, lógico, e prótio. Número de massa 1, tá certo? O prótio, né, que ele não possui nêutron, tá certo? Só tem prótons e elétrons, beleza? O segundo, o deutério, né, que ele tem o hidrogênio, lógico, um próton, H1, mas o número de massa dele é 2, tá certo? Então aí ele tem um próton e um nêutron, tá? Porque o número de massa é prótons mais nêutron. Também tá chamado de hidrogênio pesado, né? Deutério ou hidrogênio pesado. Agora é interessante que depois descobriram, Luiz, o terceiro isótopo de hidrogênio, mas inicialmente a ideia que se tinha é que tem o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2. Aí o hidrogênio 2 passou a se chamar de hidrogênio pesado. Mais tarde descobriram o trítio, né? O terceiro isótopo. E o trítio, né, o tritério também alguns autores chamam, ele possui, lógico que um próton, porque esse é hidrogênio, né, o que caracteriza o hidrogênio é um próton, e ele possui 2 nêutrons, tá certo? Então o número de massa dele vai ser 3, né? Então são os 3 isótopos do hidrogênio, mesmo número de massa, H1, ou mesmo número de próton, H111, e número de massa diferente. O primeiro é o 1, o hidrogênio com massa 2 e o hidrogênio com massa 3, beleza? É muito usado também, a gente vai ver aqui questões aqui ao longo do curso aqui da parte de energia nuclear, e também nós vamos ver essa parte da água pesada, o que é que esse nêutron influencia ou não nessa parte aí, beleza? Então essa primeira questão, acompanhe na telinha, ela está falsa, ok? Ó, os nuclídeos são isóbaros? Não, se é o mesmo elemento, são isótopos, só são isótopos também, tem que ser o mesmo elemento, tem que ter número de massa diferente, ó. Número de massa 16, número de massa 18, diferente, mesmo número de prótons, então eles são isótopos e não isóbaro, ok? Segunda afirmação, aí ele diz, um elemento químico cuja configuração eletrônica termina em NS2NP5, onde N é o número quântico principal, faz parte da família dos halogênios. Professor Lermano. Isso aí, Luiz, claro que é verdadeiro, mas nós temos que observar uma regularidade na estrutura da tabela periódica.
As famílias que têm uma letra A colocada em cima, ou os grupos 1, 2, 13 a 18, apresentam uma estrutura bem simétrica, bem regular. Quem está na família 1A, que são os metais alcalinos, tem uma característica de terminar sua distribuição em S1. Família 2A, S2. A família 3A, S2, P1. Já aparece o P1 aí. Na família 4A, S2, P2. Família 5A, S2, P3. Família 6A, o grupo dos calcogênios, S2, P4. Família 7A, o grupo dos halogênios, S2, P5. E o grupo dos gases nobres, S2, P6, é a característica marcando o grupo. Ok. Indo para o meio da tabela, você teria a terminação em D e lá embaixo, na série dos lantanídeos e actinídeos, a terminação em F. Certo, vestibulando. Então, professor Dilermando, lembra vocês, resumindo, S1 terminou em S1, número quântico principal, a última camada S1, família 1A, S2, família 2A, P1, 3A, P2, 4A, P3, 5A, P4, 6A, P5, 7A, P6, 8A, ok? Um resumozinho daquela parte inicial. Então aí ele diz que termina em P5, se é P5 é 7A, vocês viram que 7A é a família dos halogênios. Então olhe lá na telinha, correto, ó, P5, olha aí na telinha, P5, halogênio correto, ok? A terceira, os componentes de uma solução não podem ser separados por processos físicos. Repetindo, os componentes de uma solução não podem ser separados por processos físicos. Vestibulando, vocês estudam bem, ó, para cá, para cá, para cá. Processo físico, processo químico. O processo físico que a gente usa muito é que não gera nova substância, não mexe na estrutura molecular, tá? E a gente usa muito o exemplo de separação de mistura, né? Quando você separa a mistura, você está aí trata-se de um fenômeno físico. Por quê? Porque você só vai separar as estruturas, você vai separar, por exemplo, a água da areia, você deixa num aquário, a areia fica embaixo, a água em cima, você pode puxar com a mangueirinha, tirando só a água com bastante cuidado, né? Fazendo aí, deixando um tempo lá para decantar, para o sólido descer. Então aí você tem separação de mistura. Então os componentes de uma solução não podem ser separados por processo físico, ao contrário, os componentes de uma solução são separados por processo físico. Então quando aparece decantação daquilo, filtração daquilo, né? Todos os processos físicos que aparecer, como a mudança de estado físico, fusão da água, solidificação de qualquer substância, você está apenas mudando o estado físico dela. Então são fenômeno físico. Então essa terceira está errada, porque, acompanha aí na telinha, ele diz exatamente isso, ó. Os componentes de uma solução, acompanha aí na telinha, por favor. Os componentes de uma solução não podem ser separados por processo físico. Por exemplo, a solução de água com areia, tá? Então eu tenho aí mais de uma substância formando uma solução, tá? Não pode ser separado por processo físico, falso. São separadas por processos físicos. Professor Dilermando. Então, Luiz, eu queria comentar aqui uma coisa. Todo e qualquer estado de mistura, ele pode caracterizar um processo chamado de dispersão. A dispersão, ela pode ser grosseira, como por exemplo, quando você prepara cal de pintar a parede em água, você pega uma quantidade de cal, coloca na água, mexe aquilo ali, você gera um estado de suspensão temporária. Naturalmente, se você deixar em repouso, aquilo lá precipita sozinho. Então, uma técnica chamada de decantação, que é usada para separação de dispersões grosseiras, em especial sistemas sólidos líquidos ou então sistema líquido-líquido. Mas você também encontra decantação quando você tem poeira em suspensão dentro da atmosfera, no ar atmosférico. Aí basta você fechar sua casa e passar um mês de férias, quando você volta está cheio de poeira. A poeira decanta, né? Então isso é uma dispersão chamada de grosseira. Existem dispersões chamadas de coloidais, que já são dispersões que apresentam um aspecto de mistura homogênea, mas elas são rigorosamente misturas heterogêneas, como por exemplo leite, por exemplo sangue, por exemplo gelatina, certo? 3 exemplos só para a gente situar assim. Leite, quando você olha um copo de leite, você tem a impressão que o copo de leite é uma mistura homogênea, mas de fato ela é heterogênea. Então esse tipo de mistura, para separar, é um pouquinho mais difícil do que para separar água da areia, por exemplo, né? Então aí você emprega uma técnica, por exemplo, a centrifugação. Você substitui a força da gravidade pela força centrífuga, que você pode controlar
a intensidade dessa força, fazendo com que haja separação das fases. E existem as dispersões também chamadas de verdadeiras ou soluções, que são as misturas nitidamente homogêneas. Em geral, para separar esse tipo de mistura, a prática consiste numa técnica chamada destilação, onde você destila a fase líquida e retém a fase sólida dentro do sistema, tá? Então se separa por destilação.